Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre aplicações de derivada, né? Vamos continuar falando então sobre taxas relacionadas e agora um exemplo a respeito de um holofote, né? E o exemplo ele foi retirado do livro de cálculo 1, do Stewart na sua sétima edição, né? O que fala esse exemplo? Esse exemplo fala o seguinte, ó. Um homem anda ao longo de um caminho reto a uma velocidade de 1,5 metro por segundo. Então tem lá uma linha reta, um caminho reto, o homem está andando sobre esse caminho a uma velocidade de 1,5 metro por segundo. Um holofote ele está localizado no chão a 6 metros do caminho e ele é mantido focalizado no homem. Então, à medida que o homem vai andando, esse holofote vai acompanhando a pessoa. Aqui taxa, o holofote está girando quando o homem está a 8 metros do ponto do caminho mais próximo da luz. Né? Essa luz que sai do holofote, ela bate lá no caminho. Um desses pontos do caminho é o ponto mais próximo. Qual ponto é o mais próximo? Você pega uma reta que passa pelo holofote e corta o caminho segundo um ângulo de 90 graus. Você passa perpendicular. Este é o ponto mais próximo da luz. Esse do holofote. Certo? Então, esse é o ponto a partir do qual eu considero os 8 metros aqui para fazer as contas. Beleza? Bom, vamos introduzir as notações, então. Vamos lá. T é o tempo em segundos, já que a velocidade é dado em metros por segundo. A distância entre o homem e o ponto do caminho mais próximo do holofote, isso nós vamos denotar por x, né? Então, de novo, né? Você tem o holofote e você tem aquela reta. A distância entre um ponto e uma reta, você considera sempre como a menor distância. Essa menor distância, ela está sobre a perpendicular que passa pelo holofote e é perpendicular à reta. É perpendicular ao caminho. Tá? Esse é o ponto mais próximo do caminho, é o ponto mais próximo do caminho em relação ao holofote. Beleza? E θ é o ângulo entre o feixe do holofote e essa reta perpendicular aí que eu acabei de falar para vocês. Tá certo? Bom, nesse caso, tanto o ângulo do giro do holofote, quanto o x, que é a distância percorrida pelo homem, elas variam de acordo com o tempo. E nós vamos fazer agora um esboço com um diagrama, né? Vamos esboçar um diagrama com essas notações. Então vamos lá. Aqui está o caminho onde a pessoa está transitando, está andando. Aqui está o holofote. Esse holofote está sempre sobre a pessoa, ele segue a pessoa. Ele está sempre iluminando essa pessoa. Muito bem. Esse holofote está a 6 metros de distância do caminho. E por que é ângulo reto aqui? Porque a menor distância está sobre essa perpendicular aqui. Sobre a reta que passa pelo holofote e é perpendicular ao caminho. Essa é a menor distância. Então aqui é um ângulo reto e essa distância é 6. Tá? O que é θ mesmo? θ é o ângulo entre o feixe do holofote, entre o feixe de luz do holofote, e é perpendicular ao caminho. Né? Perpendicular ao caminho é essa reta aqui. Passa pelo holofote e é perpendicular ao caminho. Então, este ângulo aqui, esse é o ângulo que a gente chama de ângulo θ, e esse que nós queremos determinar. Quer dizer, nós queremos determinar a taxa de variação desse ângulo em relação ao tempo. Quais são os dados? A variação de x, que é a distância, olha quem que é x aqui. Ó. X é a distância entre o homem e o ponto do caminho mais próximo do holofote. X é a medida desse ponto é a medida desse ponto até onde o homem está. À medida que o tempo vai passando, essa distância vai mudando. Então, esse x também é uma variável que depende do tempo. A variação de x em relação ao tempo é de 1,5 metro por segundo. Ou seja, a velocidade que a pessoa está andando é de 1,5 metro por segundo. A distância entre o holofote e o caminho é de 6 metros. Então, esses são os dados que nós temos do problema. Quais são as incógnitas? A variação do ângulo em relação ao tempo no exato momento
em que a pessoa está a 8 metros, deste ponto aqui, desse ponto de interseção entre a perpendicular e o caminho. Beleza? Então, essas são as informações, essa é a incógnita. Nós precisamos, agora, a primeira coisa que nós temos que fazer é relacionar o x, essa distância x percorrida pelo homem, com o ângulo θ, que é o ângulo entre o holofote, entre os feixes do holofote e essa perpendicular aqui. Essa perpendicular. Como é que nós vamos relacionar essas duas grandezas? Tem várias formas. A melhor delas é utilizar a tangente. Por quê? Porque como nós estamos aqui sobre um triângulo retângulo, e nós sabemos como é que é a tangente. A tangente é dada pelo cateto adjacente pelo cateto oposto. Então vai ser x sobre 6. Então a tangente de θ, 6 sobre x. Posso isolar o x aqui e eu vou ter que o x vale 6 tangente θ. A tangente de θ, eu sei que é seno sobre cosseno. Então, olha só, eu peguei a minha variável x e escrevi ela como uma função de θ atrelada ao seno e ao cosseno. Seno de θ cosentado por cosseno de θ. Olha as informações que eu tenho. Eu tenho informação sobre a variação de x em relação a θ e eu quero informação sobre a variação de θ em relação ao tempo. Então, eu tenho isso e eu quero isso. Aqui eu não tenho ainda a variação de x em relação a θ, em relação a t, e nem a variação de θ em relação a t. Essas duas informações, eu não tenho nada sobre isso ainda. Então isso tem que surgir de alguma forma. Como é que isso surge? Derivando ambos os lados dessa igualdade em relação ao tempo, em relação a t. Derivar o lado esquerdo em relação a t é fácil. Isso aqui vai dar dx dt. Só isso. Você vai ter que derivar esse quociente aqui em relação a t. Então você vai ter que utilizar, eu não vou fazer essas contas, você vai ter que utilizar a regra do quociente aqui. Utiliza a regra do quociente e, junto com isso, a regra da cadeia. Porque, lembra como é que é? Derivada da de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo, quocientado pela derivada de baixo. Vezes dθ dt, regra da cadeia, né? Então, quando você for fazer essas contas, o que você vai encontrar é isso daqui, que o dx dt é 6 vezes 1 sobre cosseno ao quadrado de θ, que multiplica dθ dt, tá? Essas contas eu não fiz aqui porque dá só conta mesmo e você deve encontrar em algum livro, provavelmente em livros você encontra essas contas feitas, né? Vamos isolar a taxa desejada, nós não queremos o dx dθ, nós não queremos dx dt, nós queremos dθ dt. Então nós vamos isolar. Para isso, o que está dividindo, vamos passar multiplicando, o que está multiplicando, vamos passar dividindo para o outro lado. Né? Então o dθ dt fica 1/6 cosseno ao quadrado de θ, que multiplica dx dt. Esta variável aqui, ó, este número eu conheço. O dx dt eu sei quanto que é. Agora eu preciso calcular o cosseno de t, o cosseno ao quadrado de θ. Para isso eu preciso encontrar quem é o θ. Eu preciso determinar quem é o θ. Ou pelo menos, eu preciso determinar quem é o cosseno de θ. Cosseno de θ para qual x? Para x igual a 8. Lembra que nós queremos o dθ dt quando x for igual a 8. Muito bem. Quando x for igual a 8, quando esse x for 8, então nós temos um triângulo retângulo em que um cateto é 6, o outro cateto é 8. Nessa situação, aplicando Pitágoras, você vai ter que a hipotenusa vale 10. Então, este comprimento aqui vai valer 10, tá? Então, nós temos que o comprimento do feixe é 10. Com isso, nós podemos determinar quem é o cosseno desse ângulo. Se eu sei o cateto adjacente e eu sei a hipotenusa, eu consigo determinar quem é o cosseno. Quanto vai ser o cosseno mesmo? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vai ser 6 sobre 10, que é a mesma coisa aqui, 3/5. Então, quando o x vale 8, o cosseno de θ vale 3/5. Então, eu pego este valor aqui, substituo, e substituo também o dx dt por 1,5.
Então eu vou ter 1/6 que multiplica 3/5 ao quadrado, que multiplica 1/2. Faço todas as contas e encontro 9/100. E o que isso nos diz, então? Isso nos diz que a taxa que o holofote está girando é de 0,09 radianos por segundo. Certo? Bom, esse é um exemplo bastante diferente daqueles exemplos que nós tínhamos visto até o momento. Por quê? Porque até agora, até este exemplo, todas as funções que nós estávamos trabalhando eram funções do tipo polinomial, né? Eram sempre polinômios em uma variável, na variável f, na variável x, na variável h. E agora apareceu senos e cossenos, agora apareceram ângulos aqui, né? Talvez você sinta um pouco de dificuldade de derivar a tangente, né, que é seno sobre cosseno. Se você sentir dificuldade em relação a isso ou qualquer outra coisa, você entra em contato comigo. Enquanto isso, um abraço para você e eu espero que você continue me vendo nos próximos vídeos.